Fala, minha gente, chegamos! Fala, meus amores, boa tarde. Viu que eu adotei o fala? Fala! Só que eu disse fala, meus amores. Boa. Já começa o programa pedindo interação, né? Fala, meus amores. Fala que a gente muito quer boa te tarde ouvir. pra você. Não precisa falar nada, não. Só sorria. Só sorrir. Sorria e acene. Queremos fazer companhia pra você até as 4 da tarde. Esse seu trio de amigos, queridos, lindos e maravilhosos, cheirosos Somos também. nós. Tudo de bom pra você até as 4 da tarde por Será aqui. que vai ter um dia que a TV vai transmitir cheiro? Tomara que não. Até lá a gente conta. Eu já fiquei Né? indignado quando a rádio começou a mostrar a imagem. É verdade. Você perdeu o direito de ser feio e mal arrumado. Já não podia mais de qualquer jeito pra rádio. Não, que diga, agora né, tem que se cara? arrumar pra ir pro rádio. Agora a TV mostrar cheiro, além de ficar bonito, tem que tomar banho. Ai, meus amores. Brincadeira, hein? Vejam bem, hoje nós vamos falar sobre mães que criam os filhos sozinhas, as chamadas mães solos. São milhões no Brasil, por diversas causas. Como lidar com as dificuldades envolvidas, como nós vamos aprender nesse universo algo também de amor, de compaixão, de respeito, de administração da vida, não é, meninos? De Verdade. quebrar preconceitos que ainda insistem, né, em nada nesse país é mais profundo do que os preconceitos que a gente cria. Se julga muito as pessoas pelas dificuldades que elas têm, se oferecer algum auxílio para essa dificuldade. Verdade. A gente vai falar Pensar em com a rede de problemas apoio. que não vão ser resolvidos, para a gente não perder tempo com os que não vão ser resolvidos e colocar energia nos que podem, de fato, ser. Exatamente. Dentre esses, a rede de apoio, né? Todos nós, como indivíduos, ajudar de alguma forma e como igreja, né? Como igreja, como um todo também, esse meio, esse corpo que é para auxiliar cada um dos seus membros também. Então tem muito que a gente conversar por aqui. Tem notícias no Mais Info, Josemara Mai preparando ali já, aquecendo o gogó para poder falar com a gente. E a Carol Silva, que é mestre e especialista em psicologia clínica, professora universitária, escritora, palestrante, psicóloga das boas, está aqui com a gente nessa tarde, vindo lá do UNASPES, Engenheiro Coelho, onde ela é professora universitária ali. Prazer receber a Carol por aqui também. Tem a sua interação, tem história para ser contada? Tem história, É a história da Sheila. Isso é muito, muito Está bom. por ali também. A Sheila, que é uma querida, vai contar da sua experiência. Meus amores, pausa por agora, é isso? E nós já voltamos? Rapidinho, hein? Rapidinho. 30 segundinhos, prometo. Já estamos de volta. Ei, como é bom estar juntinho com você todas as tardes. Você gosta também da nossa companhia? Somos uma boa companhia para você? Ah, claro que somos, né? Acredito que sim. Você está sempre juntinho com a gente aí, obrigado. E quem está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Conhecendo a Novo Tempo, alguém te indicou? Como é que foi? Mas obrigado por estar junto com a gente por aqui. Tenho certeza de que muitas bênçãos virão para você do céu através da Rede Novo Tempo, tá? Muito bem, e sobre o assunto de hoje, a conversa é sobre mães que são sozinhas no cuidado na educação dos filhos. Algumas estão enfrentando neste momento dificuldades. É você aí do outro lado? Quer compartilhar com a gente? Contar um pouquinho do que foi ou do que está sendo com você? Tem alguém da sua família? Tem uma experiência próxima? Compartilha, só para a gente sentir um pouco do que é essa realidade prática aí do outro lado, o enfrentamento das suas dificuldades. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 983150249. Faz o programa com a gente. E se você tiver uma pergunta também, é muito, muito importante mesmo, porque a sua pergunta traz uma discussão. Não sei se você assiste o programa, e quando você assiste o programa, você percebe que quando a pergunta chega, a gente tem muito mais riqueza, então não deixe de compartilhar o seu questionamento, porque isso é muito, muito bom. Mas antes de tudo isso, tem mais info com ela, Josemara Mai. Isso aí, gente. Boa tarde, você aí de casa, tudo bem? Como você está? Boa tarde a vocês também. Boa Hoje, tarde, Jô. deixa tão eu dar o bonita, com tempinho. esse cabelo, olha, jogado atrás da orelha. Lindíssima. Maravilha, para pegar um ar aqui no cantinho, que a luz do estúdio tá quente, eu já joguei aqui para trás. Mas, gente, Close na orelha, no pescoço vermelho que ficou vou até de tampar constrangimento. agora, porque já começou aí, Ai, já tá ficando. Agora, lindo, não. O que é bom dura pouco. Não se deixe vencer pela pressão do grupo. Tava Não, agora bonito. já venceram, gente, já venceram, tá tudo bem. Mas você sabe que o grupo tá melhorzinho, porque antes o nosso prazer... Não,
pra dizer da galera que ficava do lado de lá, Ó. assim, era gerar constrangimento só pra você ficar vermelha, né? Tipo não, agora. a galera não. Você! Eu não. Você! Eu Aí, sempre ó. te tratei com Foi o maior carinho, direta. até fazia poeminha pra você entrar. Sim, claro. Sim. Mas isso Claro, pra não minimizar a situação. não é contraproducente quando você também fazia poeminha e já tirava com a deixava cara sem dela. gracinha. Não, eu fazia poeminha. Se você pegou a graça é sua agora, senão você pode ficar sem graça. É a mesma coisa que jogar assim, um monte de água no chão e aí vir com um algodãozinho assim, ó. Já sequei. Nossa, eu tava me sentindo tão bem. Tá, eu achei que te tratava tão bem. Já entrei na categoria dar leite, já. É convivência. Que isso, Desculpa aí. gente? Bem-vindo ao clube. Amanhã eu trago uma bacia. Lavar seu pé. Precisamos conversar, que é isso? Mas bora voltar aqui, minha gente. Hoje, no Momento Mais Info, vou trazer atualizações a respeito da fraude no INSS, a respeito daquele termo que eu comentei com você, também sobre o diploma digital que passa a ser obrigatório no Brasil e dados sobre o assunto de hoje. Mas tudo isso depois da vinheta. Lembra que eu comentei com você na segunda-feira sobre o plano de devolução dos descontos indevidos no INSS? Pois bem, trago a atualização. Os aposentados e pensionistas que tiveram valores descontados de forma indevida por entidades associativas têm até a próxima segunda-feira, dia 21, para aderir ao acordo de devolução oferecida pelo governo federal. E olha só, quem fizer a adesão até essa data já vai receber os valores de volta a partir do dia 24, ainda na mesma semana. Vale lembrar que esse acordo é referente aos descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025. Assim, o beneficiário não precisa recorrer à justiça. Os interessados devem acessar o aplicativo Meu INSS ou ir até a agência dos Correios. E reforçando aqui, não é necessário enviar nenhum documento, tá? Mas atenção, esse recurso só está disponível para quem já questionou os descontos, mas não recebeu a resposta. Aí os valores devolvidos serão depositados diretamente na conta onde o benefício já cai aí do INSS, tá bom? Até agora, mais de 300 mil pessoas, no caso aposentados e pensionistas, já aderiram ao acordo. E claro, qualquer atualização a gente volta a te avisar. Seguindo aqui e agora mudando de assuntos. Vamos falar sobre educação? A partir de agora, todos os diplomas de cursos superiores no Brasil devem ser emitidos somente de forma digital. Essa regra já está valendo desde o dia 1º de julho e se aplica tanto a instituições públicas quanto privadas. Mas calma, se você já recebeu seu diploma em papel, não precisa se preocupar. Ele continua válido mesmo com a mudança. O novo modelo digital traz assinatura eletrônica e um carimbo que marca a data e horário da emissão, tudo para garantir mais segurança. De acordo com o Ministério da Educação, a medida facilita o acesso ao documento pelos alunos, ajuda a evitar fraudes e ainda reduz custos para as instituições. Pelas novas regras, o diploma digital deve ser emitido em até 60 dias após a colação de grau. Ele será entregue no formato XML, que organiza os dados por meio de rótulos, facilitando a leitura por sistemas e por pessoas. E o acesso será feito no site oficial da instituição em um ambiente restrito com um código de validação para prezar pela segurança. E, gente, reforçando aqui, os diplomas impressos emitidos antes de julho de 2025 continuam válidos. A mudança vale a pena para novos documentos emitidos a partir dessa data. Ou seja, os diplomas impressos após o dia 1º de julho de 2025 não terão valor jurídico, servindo apenas como cópias simbólicas. Antes do dia 1º de julho, ok, depois já não vale mais, tá bom? Agora, para fechar o nosso momento por aqui, quero compartilhar com você alguns dados importantes sobre o tema do programa de hoje. Segundo a Fundação Getúlio Vargas,
O número de mães solos no Brasil aumentou 17% na última década, passando de 9,6 milhões em 2012 para mais de 11 milhões em 2022. Essa realidade traz um impacto direto na vida dessas mulheres, especialmente no acesso ao mercado de trabalho. O estudo mostra que mais de 70% dessas mães vivem apenas com os filhos e a maioria é formada por mulheres negras, quase 7 milhões, que tem grande parte vivem nas regiões norte e nordeste do país. A pesquisa também revela a relação entre idade e a participação dessas mulheres no mercado de trabalho. Entre as mães solo de 15 a 60 anos, 29% não estão trabalhando e nem procurando emprego. Já 7,2% estão desempregadas e 63% estão ocupadas. A situação fica ainda mais difícil quando ela tem um filho pequeno, de até 5 anos. Nesse grupo, a chance de estarem fora do mercado de trabalho sobe 32% e o índice de desemprego chega a 10%. São dados que mostram os desafios enfrentados por muitas mulheres no dia a dia, especialmente quando precisam conciliar sozinhas o cuidado com os filhos e a busca também por estabilidade financeira, né? Afinal de contas, precisa dar conta da casa. É verdade, são muitas responsabilidades que acabam se acumulando, né, em uma pessoa. Isso dificulta bastante. Uau, e muito. Portanto, é o tema sobre o qual nós vamos falar a partir de agora mais profundamente, no que diz respeito ao que a gente possa auxiliar com informações, compartilhando daqui também o nosso respeito, não é, Josimara? Tem mais? Isso mesmo, eu fico por aqui, viu, gente? Um beijo para você aí de casa, um beijão para vocês também e um ótimo programa. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Obrigada. Tchau. Para a gente dar continuidade, antes de convidarmos a Carol para vir ficar com a gente, o que dizer sobre esse tema frente ao nosso papel enquanto cristãos? Eu acho que a gente começa o problema quando a gente consegue e começa a conceber como normal determinadas realidades. Se você for buscar na Bíblia, essa realidade é inconcebível. Tanto é que você tem casos aqui, em um momento isolado ali, você tem, por exemplo, Agar e Ismael e tal, mas de uma relação excepcional, mas isso é tratado como uma absoluta excepcionalidade. Absoluta. Então, um problema que vai aparecer nessa proporção, nessa ponta, ele começou com uma abertura que nós não consideramos ser válidas nesta aqui. Então, primeiro, a gente considerar que a relação sexual ela é dentro do âmbito de um casamento. Primeiro você garante o casamento, depois você garante a atividade reprodutora. Se você inverter, todo mundo vai achar que isso está tudo certo, mas aí você tem um problema de todas as pessoas depois. Então, é problema meu hoje e a gente não consegue dimensionar que não existe em absoluto um problema que seja só seu. Não existe isso. O ser humano, ele vive coletivamente. Agora, você tem um problema do Estado, você tem um problema de civilizatório, tem um problema grande, porque os passos foram quebrados. Há, sim, agora uma realidade que está aí. Foi feita, a gente pode pensar em umas causas, e as causas são complexas, mas é uma realidade que está aí. Agora, também se deve pensar que esse ser coletivo deve resolver os problemas coletivamente. Então, eu não posso atribuir, elas são solo, quem que resolve? O governo? Não, você tem um monte de instituições que devem atenuar esse sofrimento. Em conjunto, né? Em conjunto. Instituições sociais das quais a gente faz parte, e eu estou falando primeiramente quando se fala de igreja. Não é concebível pessoas desabrigadas sendo membros de igreja. Isso é inconcebível também. Isso inclui a prevenção, o cuidado, a atenção, inclui tantas camadas, porque passa, por exemplo, por educação sexual. Por exemplo, já chega ali das bases a necessidade de a gente construir um indivíduo que tenha a dimensão do que é uma simples relação sexual. Simples, né? Eu acho que para somar aqui para essa nossa conversa, porque é interessante, a gente recebe a Carol. Isso, a Carol, que ela é psicóloga. Carol também é doutoranda em educação sexual, mestre especialista em psicologia clínica, dentre várias outras atividades também, né? Então, Carol Silva com a gente aqui nessa tarde, somando a nossa conversa. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Prazer é nosso te receber aqui, viu? Fica à vontade na nossa sala. Querida, muito Boa bom tarde, recebê-la. Carol, fique à vontade. Eu vi agora alguns outros números e somando ao que a Josimara nos trouxe, se você, segundo o Datafolha,
55% das mães, de todas as mães brasileiras, mais da metade delas, 55% delas, são mães que estão sozinhas, por viuvez, por divórcio, porque escolheram, já um número importante de mulheres que escolheram ter filhos sozinhas e portanto, são várias as motivações, mas é muito mais da metade das mães brasileiras serem mulheres cuidando sozinhas dos seus filhos. O que você diz na sua perspectiva enquanto psicóloga? Em primeiro lugar, é muito bom ter programas como esse que vão falar sobre quem a gente precisa falar. Né? Porque num contexto muitas vezes até religioso se fala só sobre o tipo de família tradicional, pai, mãe, filhos, e uma gama grande, sendo a maior parte das mulheres sendo mães solteiras, que nem se é mencionado. A gente pensa nos programas às vezes que tem de homenagem às mães, que ali estarão mães que são realmente pais ao mesmo tempo, e nos programas dos pais muitas crianças em sofrimentos porque só tem a mãe. Né? Então, olhar para essas pessoas realmente é algo que fala de uma igreja que se preocupa. Né? Então, a gente precisa se preocupar com essa população. E ver o assunto para além da moralidade ou do moralismo. A moralidade sempre vai ser essencial, mas às vezes a gente reduz a um assunto moralista. O problema está dado. Precisamos enfrentá-lo na raiz e enfrentar como ele se apresenta para a gente. Né? Quando a gente fala assim sobre família tradicional, é mais do que uma família moral. Está ali, ela é viúva. Sim. E aí? Né? Ela é viúva, ela não tem a ver com uma escolha sexual. Tá ali, ela é divorciada. E quer queira, quer não, 55 milhões de pessoas cujos homens não estão presentes. Se ele foi embora depois que fez, se ele morreu ou se ele abandonou. Mas tem um homem que está ausente, E o de alguma impacto forma. disso na vida dessa mulher e na sociedade gera um impacto enorme, né? Porque a gente está pensando nessas mulheres na condição em que se encontram, mas a gente tem os filhos na condição que se encontram sem essa figura paterna. E muitas mulheres querendo dar conta, dizendo eu faço papel de pai e de mãe. O que a gente sabe que não funciona, né, Carol? Até com certo glamour, né? Muitas vezes se romantiza isso, se coloca com glamour. É a mãe guerreira, é aquela mãe que dá conta de tudo. Mas a mãe é gente como todo mundo. Exato. E não dá conta de tudo. Não dá conta de tudo. Né? E se cobrar isso é muito difícil. Isso é importante falar, é desagradável às vezes, né? Alguém fala assim, eu sou mãe e sou pai. Fala, não, para ser pai tem que ser pai. Você é mãe e mãe. Você é a mãe com a ausência de um pai. Sim. E é isso aí. Não é legal, mas é isso aí. Ninguém é mãe e pai. Porque para ser pai tem que ser pai. Exato. Um não substitui o outro, Não né? substitui. Mas ao dizer isso, elas estão dizendo, olha, eu não tenho, vou ter que trabalhar, ralar, fazer, dar bronca, levar na escola, pegar, então os papéis, mas não dá conta. O que a gente percebe no desenvolvimento de uma criança sendo criado assim? Por sua mãe, sem a presença do pai. Há estudos, o que se diz a respeito do desenvolvimento dessa criança? E mães até que tentam trazer essa masculinidade para um filho, ensinar sobre masculinidade para um filho sem uma figura Uma paterna. referência. Sim, a questão da referência é muito importante, né? Quando não se tem a presença ali de um pai biológico, mas que se tem alguém, um tio, um avô, às vezes algum membro da igreja, que essa pessoa possa ter, essa criança possa ter como uma referência masculina. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Agora, como é que pode impactar a questão da mãe, né? Da mãe ser solo e sobre o filho? Algumas mães vão tentar poupar o filho de sofrimentos, pensando, nossa, pobrezinho, ele já sofreu, não tem pai. Né? Então, às vezes, poupando essa criança de muitas coisas, o que não é bom para o desenvolvimento dela. Algumas crianças vão querer, por outro lado, substituir, ou elas vão ser delegadas a substituir esta figura que não está ali. E aí eu lembro de uma ocasião, no período do Covid, o pai morreu, esse pai deixou muitas dívidas, ficou uma mãe com 2 filhos. E esse filho mais velho começou a trabalhar com venda de livros, comportagem, um gurizinho, 16 anos, e ele então chega para a mãe e diz assim, agora eu tenho que assumir a responsabilidade. Isso partiu dele, não foi ela que pediu. Né? Muitas vezes a própria mãe coloca a criança nessa posição, que é uma sobrecarga sobre esse filho também. Mas esse menino veio e disse, mãe, eu com o dinheiro que eu consegui, eu quero pagar os estudos do meu irmão, porque eu sei que a gente está com dificuldade. E ela então me pergunta, enquanto psicóloga, Carol, o que eu faço? Eu deixo ele pagar a escola para o irmão? Não é papel dele. O que vocês diriam? Vamos ver se vocês concordam com o que eu fiz, com o que eu falei. O que vocês fariam nessa situação se fossem psicólogos desta mãe?
A mãe perguntou o que ela faz para a iniciativa do irmão? Deixa o irmão pagar a escola, não deixa? 16 anos? Uhum. Vai, segue o jogo. Seja macho. Acho que houve uma discordância ali, foi. A Carol deu um sorriso. A iniciativa foi dele? Complexo. Eu vejo por esse ponto. Partiu dele a iniciativa. Ele encontrou uma forma de trazer essa renda. É claro que isso vai fazer com que ele agregue ali, não só agregue, né, mas perca algumas fases desse processo dele de crescimento. Em contrapartida, essa mãe também, né, se vendo naquela situação. Então, é complicado, hein? Um risco, né? Um risco de risco. pular etapas. Sim. Mas eu parei daqui pensando que, noutros tempos, essa pergunta nem seria feita. Aham. Porque noutros tempos, crianças já eram desde pequeninas ensinadas a partilharem o trabalho, até mesmo o trabalho pesado. O menino com 16 anos já era um homem que ia com o pai para o trabalho. Já estava Agora na a gente- lavoura há anos. Há anos. Há anos. Então eu não sei como que é a defesa hoje dessa postura, mas eu fiquei assim só no tempo de como as coisas mudam, porque essa pergunta não seria feita. Sim. Penso que ele assumir a responsabilidade pelo pagamento da escola do irmão pode ser algo que ajude ele numa maturidade, né? Desenvolver maturidade. Porém, o que eu comentei com essa mãe seria de dizer que agradecer que ele está se voluntariando para fazer parte da equipe da família também ali, para juntos eles lidarem com essa situação. Ou seja, nós somos uma equipe e a gente juntos vai lidar com essa situação, mas entenda bem, tu não é o pai do teu irmão, né? Então é uma contribuição que está fazendo e assim que eu conseguir regularizar as nossas contas, eu faço questão de devolver esse dinheiro para os teus investimentos futuros, né? Então, a importância, né, que tem de deixar cada um com o seu papel. Né? Às vezes é necessário assumir um pouco mais ou menos de responsabilidade, mas como equipe, não assumindo o papel de uma outra pessoa que não está ali. Que às vezes pesa, né? Pesa bastante. Mas enfim, deixa eu lembrar para você aí de casa que muitas vezes as mães sentem-se sobrecarregadas, até mesmo quando tem uma figura de um outro, como o pai, para ajudá-la, mas a maternidade é muito exigente. E quando essa mulher é sozinha, imagina que isso vai a uma potência das alturas. E aí muitas vão dizer assim, eu não tenho tempo nem de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo devocional de qualidade. O que eu faço? A gente ajuda você. Que tal estudar a Bíblia ouvindo enquanto você está nas atividades com seus filhos, enquanto você está envolvida em outras rotinas? Você pode fazê-lo recebendo agora, somente mandando uma mensagem para a gente e vai receber direto no seu WhatsApp o mais novo estudo que nós desenvolvemos para que chegue até você e que te ajude a crescer espiritualmente. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98200 0062. Você vai receber imediatamente uma resposta da nossa assistente virtual chamada Esperança e ela vai começar a estudar com você. Inicialmente ela vai te fazer um convite, vai te receber. Ao final do estudo ela vai te fazer 2 perguntas sobre o que você ouviu. Esse estudo que é narrado pelo pastor Neumoel Stina e ainda com texto bíblico narrado de uma maneira diferente. Um áudio que é trabalhado como as antigas radionovelas. Lembra disso? Não lembra, né? Você é bem mais jovem que eu. Desculpa. Mas, enfim, é de um modo muito diferente de você estudar a Bíblia. Manda uma mensagem pra gente no 98200 0062. Eu queria dizer audiodrama, áudio dramatizado, para você receber no seu WhatsApp agora, 98200 0062. O Deus que fala. Como é bom, e você deve agradecer a Deus todo dia pelos muitos anos de vida que você tem, a ponto de ficar lembrando várias coisas de várias eras diferentes, conforme você vê aqui sendo mencionado pela nossa amiga Darleide, que é parte do Evidências Novo Tempo. Foi encontrada no programa Evidências e trazida para cá. A gente vai para o intervalo, que é tempo de se hidratar e você ligar para a gente e já volta com mais de você e mais esse assunto aqui na De Família. Então, você conhece uma mãe solo? Você é uma mãe solo? Conversa com a gente, conta aqui pra gente. Igual essa interação que chegou agora, olha, de alguém que nos está assistindo hoje, justamente com esse tema, é a Flávia. O que ela diz, Aleixo? Olá, boa tarde. Decidi assistir o canal hoje. Ultimamente está bem difícil a situação em minha casa.
Recentemente estou separada e tenho 3 filhos pequenos. Moro de aluguel e estou com muito medo de não conseguir dar conta. Já tenho problemas com ansiedade e depressão. Não quero passar isso para os meus filhos. Puxa, situação difícil. Que desafio. E um caso de ter, assim, junto uma ansiedade e uma depressão, precisa de uma ajuda externa, né? Nesse caso, porque são 3 crianças. Quando a gente cuida da gente está cuidando dos outros. Então, nesse caso, busca ajuda, busca um CAPS, a gente tem atendimento psicossocial, se não for possível fazer um atendimento particular. E tem casos que tem terapeutas que vão atender a família inteira, né? Terapia familiar sistêmica, porque vai ajudar a reconfigurar essa família sem aquela pessoa ali presente, né? Essa figura paterna neste momento. Então, os filhos não têm como não sofrer isso. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso, Flávia. Eles não têm como disse no início, né? Os problemas, quando eles acontecem, eles afetam quem está perto da gente. Respinga é inocente, né? Nas crianças que não têm culpa do que aconteceu. Mas elas, sim, podem ser poupadas pelo cuidado que a gente tiver. E eu felicito por estar assistindo esse programa, né? Buscando conhecimento, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil é de colocar em prática e poder ajudar a conduzir essas crianças. E é o momento dela se fortalecer, buscando essas ajudas, né? Que você comentou aqui, que tem através do CAPS. Se for necessário medicação, tal, para ter uma estrutura para dar conta disso nesse momento ali junto com os filhos, até que e buscando, claro, sempre saber ajuda. Que o pai das crianças tem uma responsabilidade legal que você não pode abrir mão, como muita mãe faz. Com certeza. Que não quer prejudicar financeiramente a vida de alguém, mas acaba prejudicando muito. Há uma responsabilidade financeira legal, amparada por lei, que você não pode abrir mão. É pior abrir mão, muito pior. Está com 3 filhos, mora de aluguel e essa renda e esse custo tem que ser dividido pelo ex-marido. Sim, existem mulheres que abrem mão porque dizem eu dou conta sozinha. Não é o caso aqui, né? Mas que querem botar no peito e dizer assim, eu dou conta sozinha, eu consigo. Não, o filho é dos dois, é 50% de cada um. Então, o pai tem responsabilidade sim. Algumas mães abrem mão até de legalmente colocar na justiça quando o pai para de pagar a pensão. Mas isso também é ensinar os filhos de que não existem consequências das escolhas erradas. Então, se esse pai deve e não paga, ele deve ter as consequências disso também. Isso também é um aprendizado para as crianças. Né? É uma forma de ensinamento. Fica a pergunta, para onde vai esse homem? Ele vai fazer a sua vida, vai refazer a sua vida? De que modo? E deixa essas crianças com a mãe para trás. Bom, você conhece ou é mãe solo? Quer compartilhar também assim a sua experiência com a gente? Até para servir de ser um mote para conversarmos sobre e ajudarmos a outras pessoas. E eu fiquei pensando, enquanto a Carol falava sobre a necessidade de ela buscar um apoio, de ajuda psicológica mesmo, e levar isso aos filhos, porque isso vai ajudar com que os filhos também se compreendam, se enxerguem nessa situação, de maneira que não sobrecarregue ainda mais a mãe, que muitas vezes vai querer ampará-los, vai querer responder a todas as perguntas, vai querer explicar a todas as perguntas, ou também lidar com culpa. A culpa é minha por agora meus filhos estarem sem o pai? É verdade ou não é que muitas mulheres carregam essa culpa de um casamento que não foi ela quem fez chegar ao fim sozinha, mas ela vai sentir-se culpada porque seus filhos não têm a presença do pai. Deveria eu ter continuado naquela relação de abuso, de violência, como em muitos casos acontece? Então, levar esses filhos a ter um cuidado à parte também vai aliviar que você não assuma isso também tudo sozinha. Faz sentido? Faz sentido sim. E a gente pensa nesse contexto de perpetuar um casamento, né, onde tem violência por causa dos filhos. Isso é muito pesado para os filhos carregarem. É muito difícil para os filhos carregarem um casamento nas costas. Né? Então, eles veem ali uma mãe, às vezes, apanhando, sofrendo violência psicológica, né? Mas assim, é por causa de vocês que eu não separo. Como que é isso para uma criança? Pois bem. E qual é a referência que eles criam do que é um casamento? Né? Então, tem que pensar que as nossas ações, elas falam também. E elas também vão atuar no desenvolvimento, no conceito de casamento que esses filhos terão. Aí, se você leva esses filhos para um set terapêutico, eles vão aprender a lidar
com a própria dor da ausência do pai, da separação dos pais, do fim idealizado do casamento dos seus pais. Eles serão atendidos em suas necessidades enquanto meninos e meninas. Ela não disse ali a idade, mas pensa nesse caso também aí para você, tá bom? Eu vou ali conversar com a Sheila Pereira, ela que é especialista em tesouraria, mas vem falar hoje de um aspecto da sua vida pessoal, obviamente, já que a proposta é mães solos. Como vai você, meu amor? Tudo bem? Que bom recebê-la, tê-la por aqui, ainda que para falar de um assunto desafiador, mas é a vida, né? E você é a mulher do A Vida que Segue. A vida que segue. Conta pra gente como é a tua experiência em relação a criar os seus filhos e especialmente o motivo. Tá. Eu fiquei viúva há 12 anos atrás e eu já tinha uma menina de 7 anos e estava grávida, tinha acabado de descobrir que estava grávida. Então, neste momento, aconteceu de eu ficar viúva numa tentativa de assalto e o meu marido veio a falecer. Então, foi terrível. Você estava grávida de quantos meses? Eu tinha acabado de descobrir, 1 mês e alguns dias. Ele sabia já? Sabia, ele sabia. Nós descobrimos numa segunda-feira, 10 dias depois ele faleceu. Uau! Meu Deus, e o que foi a partir de então? Então, a partir de então, eu tinha duas atitudes a fazer. Ou eu morria junto com ele e acabava ali em dores, ou eu me levantava e tentava lutar pelas minhas 2 filhas. E foi o que eu decidi fazer. Decidi levantar com toda aquela dor mesmo assim, mas eu precisava lutar porque tinham muitos desafios e agora eu tinha me tornado mãe solo. A sua filha de 7 anos, em alguma medida, foi possível levá-la a entender aquele momento da perda do pai e as dores envolvidas. Mas quando a sua segunda filha nasce, como é que você contou para ela a história e como foi educá-la sem o pai? Foi e continua sendo desafiador. Porque agora ela está com quantos 11 anos? 11 aninhos. Sim, ela tem 11 anos. Foi e ainda é desafiador, né? Ela crescer sabendo que não existia. Ela tinha um pai, mas que não estava ali presente, né? E essa era uma das minhas dificuldades, uma das minhas maiores preocupações. Como vai ser criar 2 filhas sem ter a figura masculina em casa? Mas é claro, eu tenho um Deus que nos orienta em tudo e eu também fui procurar informações e eu tenho uma família muito presente. Então, o meu pai, o avô das meninas, ele se faz muito presente. Então, elas têm, sim, essa figura masculina em casa. Sou apenas eu e minha irmã é casada com um pastor que mora em Curitiba, mas ele também é muito presente. Então, as meninas, elas têm essa interação. Claro que o ideal seria estar com o pai, mas é suprido pela figura do meu pai, do meu tio, do meu cunhado e também, né, com a igreja que eu congrego. Que bonito. Mais uma vez, né, Carol, a gente vê o quão necessário é que haja pessoas que tenham ali em volta, pessoas que possam significar profundamente, não substituindo, mas sendo alguém que faça a diferença no desenvolvimento das crianças. Sim. Carol? Sim. Sim, a rede de apoio é algo muito importante, né? Então, a gente busca a rede de apoio onde a gente pode encontrar, porque tudo depende qual é a lente que a gente vai colocar sobre essa situação, né? Ela colocou ali, eu vou morrer junto com meu marido ou eu vou viver pelas minhas filhas, não é verdade? Então, assim, buscar ajuda. Tem uma pesquisa bem interessante de mães que engravidaram na adolescência. A gente tem muitas pesquisas mostrando que os resultados vão ser negativos no estudo para a mãe, alguns prejuízos para os filhos. Mas interessante que 20 anos depois, uma pesquisa investigou, 20 anos depois que essas mães tinham tido seus bebês, aquelas que tiveram ainda um contato com o pai da criança, que esse pai prestou ajuda, ou que elas tinham a vivência de uma religião, participavam de uma comunidade, essas mães estavam bem equilibradas nas suas vidas 20 anos depois. Então, há possibilidade, sim, de viver uma vida, de construir uma vida de sucesso, mesmo passando por alguns momentos desafiadores de uma vida de mãe solo.
Eu acho interessante, importante dizer, porque de uma forma ou de outra, nenhum de nós é autossuficiente. Então há sempre no decorrer da vida uma carência, seja ela profunda, como essa, né, grande, ou seja alguma outra carência. A vida é toda colocada de interdependência. E há à disposição, e deve ter à disposição, algo que diminua o impacto. Então o pai, ele, nessa experiência interessante, o pai não vai ser substituído, ele não está lá mais. Mas há uma experiência de um avô, de um tio, que eles não estão substituindo, mas eles estão diminuindo, freando o impacto para isso, né? E essa é uma função que você não pode ser um pai de alguém que não tem pai, mas você pode diminuir o impacto, como aconteceu nessa experiência, né? Uma comunidade que se junta e as mãos todas juntas, elas diminuem a força da carência. Interessante, né? Atuam como um amortecedor, né? Exatamente. Existem amortecedores melhores ou piores, né? Um amortecedor de um Fusquinha e um amortecedor de uma BMW, né? Então, né, atuam como amortecedores. A figura masculina, por exemplo, ela está totalmente ausente, uma figura masculina? Não, ela está presente por meio do avô. Não é o pai, mas é uma figura masculina que está ali. É o que dá segurança, né? Quando você fala de não ter a presença do pai, mas tem um avô, tem um tio, tem um cunhado, tem outras pessoas, essa criança tem um colo de amor grande, onde ela possa se mover. Então tem esse homem, pai, lembrando a sua figura paterna perdida, mas que assume um lugar importantíssimo. Tem as demais pessoas que se comprometem em fazer a vida dessa criança e de toda a família mais fluida, uma experiência mais rica, apesar das perdas. O que para você foi pontualmente mais desafiador em criar duas meninas? Nesse período, eu tive que colocar as ideias no lugar, tive que dividir em duas caixas e deixar o medo dentro de uma delas, porque eu tinha medo do desconhecido. Claro. O que vem pela frente. E para mim o desafio era como criar duas crianças, porque até então eu era auxiliadora, agora eu teria que ser a provedora. Então a parte financeira ali eu tinha medo de como é que eu vou conseguir dar conta de duas crianças. E Deus tem feito maravilhas. Então foram muitos desafios. O desafio porque eu sempre trabalhei fora, mas aí eu pensava, eu preciso continuar trabalhando, mas agora eu preciso eu tenho uma rede de apoio muito forte. A minha mãe sempre esteve com as minhas meninas e com a Lorena, a mais nova, a mesma coisa, ela que está com ela sempre. E o meu outro desafio era pensar quem é que vai estar junto comigo, ajudando a desenvolver esse caráter das minhas filhas. Eu não podia deixar isso na mão de qualquer pessoa. E a minha mãe, ela tem sido a pessoa que me ajuda ali de pertinho, né? Então, era construir o caráter das minhas filhas. Bem rapidinho aqui, como é que em algum momento as meninas te fizeram perguntas, em algum momento elas falaram da sua dor, porque eu entendo que havia espaço para isso, pelo seu esclarecimento. As meninas expressavam sua falta, sua saudade, enfim, para você? Sim, nós logo depois que aconteceu, eu fui procurar ajuda psicológica, primeiro para a Sofia, a filha de 7 anos, mas a psicóloga muito sábia, ela me olhou e falou, eu quero atender você. E aí fomos nós duas com psicólogas separadas e tivemos esse apoio. Então teve um momento, sim, e a Sofia, ela era mais retraidinha, mais quietinha, e isso ajudou com a psicóloga, né? Com a Lorena, a gente sempre foi muito aberta também, conversando, o papai não está aqui, mas ele vai ressuscitar quando Jesus voltar. Então, o fato da gente ter um Deus torna a caminhada um pouco mais leve. Sem dúvida. Impressionante, né? Impressionante como Deus, ele ampara nesses momentos tão difíceis, tão dolorosos, usando pessoas para falar com a gente, não é mesmo? Deus, ele quer continuar falando com você, Deus quer continuar tocando o seu coração através de pessoas e através especialmente da sua palavra.
Temos sim um Deus que fala com a gente constantemente através da Bíblia. E a Novo Tempo, ela preparou um material para pessoas que querem ouvir a voz de Deus através da Bíblia, mas não conseguem ler. Então elas vão ouvir esse Deus que quer falar com elas através da voz mesmo. E a Rádio Novo Tempo, junto com a Escola Bíblica, preparou o novo guia de estudos, O Deus que Fala. São 16 capítulos, onde você acompanha ali narrativas, dramatização também, para você mergulhar nesse contexto das histórias bíblicas, especialmente entendendo desde o Gênesis ao Apocalipse, você entender um pouco essa linha do tempo todo aí que Deus traçou e deixou para todos nós compreendermos mais sobre esse plano maravilhoso da redenção. Quer saber mais? Então entre em contato com a gente através do WhatsApp 12982000062, é o WhatsApp da Esperança. Você conversa ali com a Esperança, pode ser em áudio, dizendo o Deus que fala, ou você pode digitar, colocar lá o Deus que fala, e você vai receber esse material em áudio aí no seu celular. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe esse VT junto com a gente. Jesus, este homem está atormentado por um espírito maligno. Eu ordeno que todo o poder maligno vá embora da vida deste homem e não volte mais. Você ouviu um trecho do novo guia de estudo da Bíblia, O Deus que Fala, totalmente em áudio. Envie uma mensagem de texto ou áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12 98200 0062. Legal, hein? Então manda mensagem agora, o Deus que Fala, para o WhatsApp 12 98200 0062 e você vai receber gratuitamente esse material aí no seu celular, tá bom? Aproveita, peça. Muito bem, meus amores, nós vamos fazer aqui uma pausa nessa conversa, mas é o tempo de você entrar em contato com a gente, receber aí no seu WhatsApp, recebe imediatamente, tá? Você já entendeu? Porque há outros cursos que nós oferecemos e você vai receber pelo correio. Esse não, é imediatamente você recebe no seu WhatsApp. Não é bom? Muito bem. Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos pensar de modo mais prático assim. Como é que a gente pode diminuir a falta, a saudade, a solidão, o enfrentamento todo de uma mãe cuidar dos seus filhos sozinhos, tá bom? Nós vamos e voltamos bem rapidinho com você. Já mandou sua interação pra gente pelo 12983150249? Se não mandou, manda aí, viu? Conta pra gente, você é mãe solo? Conhece alguma mãe solo? Já deu suporte? O que você tem feito pra ajudar? Você, a sua família, a igreja? Conta pra gente aí, tá bom? Estamos esperando a sua interação também. Enquanto isso, segue por aqui o nosso Entre Família, falando sobre esse assunto, trazendo aquele momento na prática. E agora, Darleide, você vem pra cá? Não, depois, né? Depois, né? Você continua aí. Aqui tomando chazinho. Ah, então tá bom. Tem biscoitinho hoje aí, não? Não tem. Hoje tá sem, né? Só chazinho, sem açúcar, quentinho. Olha, que delícia. Ontem tinha biscoitinho, viu? Não. Só pra falar. Tava bem gostoso. Né, pastor? Vamos então aqui, ó. Minutos que acolhem. E a gente começa trazendo já o primeiro tópico desses minutos que acolhem. Sendo que agora a gente vai acolher os filhos, né? Dessas mães sozinhas que muitas vezes também estão desamparados. Abraçar o filho e dizer, você é meu presente preferido. Vamos por aí, Carol? Sim. Principalmente quando os filhos vão crescendo, a gente vai se distanciando deles. Naturalmente, sendo mãe solo, não sendo mãe solo, né? Mas os filhos nunca deixam de querer. Então, mesmo que tenha em casa uma adolescente, agora a Sheila está entrando com as filhas na adolescência, né? E as coisas tendem a se intensificar, o filho vai se afastando mais da gente no processo de individuação natural, mas ele já não tem uma pessoa ali de referência, né? Então, a mãe precisa, sim, fazer isso do abraço. Não quero beijar, que vergonha. Beija, deita na cama, né? E faça saber que ele é mais importante. Aqui a gente está falando de um gesto, né? De um gesto que é abraçar. Mas, gente, o que é que mais falta na nossa vida hoje? Além de dinheiro? Tempo, carinho. Tempo, não é? Quando eu separo um tempo para me conectar com meu filho, eu estou dizendo para ele que eu amo. Se você diz assim, eu amo meu filho, o amor requer provas. E a prova disso vem do tempo. Claro que uma mãe solo tem que distribuir mais esse tempo.
Então, naquilo que for separar, esteja presente no presente. Nós somos a geração mais carente de presente, não é verdade? E se a gente está falando de mãe solo mais ainda, está ali sentado com seu filho, deitado com seu filho, pensando no lanche que tem preparado no dia seguinte, na máquina que tem que recolher para poder estender roupa, como que vai pagar a conta do fim do mês. Mas é importante que a gente consiga trabalhar na nossa mente de estar presente no presente. Eu largo o que eu estou fazendo e fico ali com meu filho. E às vezes eu posso falar ou não falar, mas estar ali presente, eu estou dizendo para ele, eu te amo, então é importante para mim. Você simboliza algo que ficou, que pode ser que para ele é só a sua relação, só a sua forma de agir não tenha sido suficiente, né? Você cria um significado, um ato que marca um significado, né? Abraçar e dizer. Isso é muito importante, né? Sim. Ouvir. Eu acho que ficou pra gente também, porque para quem não está vivendo a experiência, mas quer pensar numa forma de atenuar o sofrimento de alguém, é poder fazer por essa mãe o que ela não vai poder deixar de fazer. Então, por exemplo, eu vou cuidar de alguns afazeres, sua roupa, da dinâmica da casa, para proporcionar para ela esse tempo que eu não vou poder abraçar o filho dela e dizer assim, você é o presente preferido da sua mãe. Mas eu posso hoje fazer algo da atividade dessa mãe para que ela tenha esse tempo, né? Essa rede de apoio pode não ser necessariamente você suprir um papel, conforme eu disse, mas pode a gente levar alimentação, dar tempo para ela, gerar esse tempo para ela. Um dos melhores presentes para a mãe solo. Nem que seja para ela dormir ou tomar um banho sem ter alguém batendo na porta chamando mãe, mãe, mãe. Exato. Vocês estão falando, me faz pensar que ao nós sugerirmos que haja esse momento para os filhos, essa mãe solo cuide dos filhos, mas quem é que cuida dela? Então essa sugestão vem nesse sentido. Aliás, é mais que uma sugestão, é algo que a gente precisa levar à prática. Tem alguém que precisa de mim, como é que eu posso auxiliar? Você falou da sua mãe, Sheila, e seu pai, né, que estão muito próximos, que puderam te ajudar. Você, enquanto mãe, no seu lugar de mãe, você conseguiu encontrar esse tempo de ser tão presente na vida das meninas, justamente por ter esse apoio, imagino eu? Sim, consegui. Tudo que nós fazemos, sempre eu tento levar as duas comigo. Ultimamente, a Sofia está de férias aqui conosco, e a gente resolveu sair para jogar vôlei. Tem um grupo de vôlei e as meninas estão comigo. Então, segunda-feira à noite é o dia que nós temos para ir praticar um esporte. Então, vamos todo mundo junto. Um passeio, estamos juntos. A gente sempre, o pôr do sol toda sexta-feira é algo que acontece em casa. Estamos em família, juntas. Então, a gente sempre está junto. Que bonito. Bonito É demais, interessante, né, que assim, é importante estar juntos, né, e criar ali conexões, que acho que é isso que a gente mais precisa, né, criar conexão. Contudo, um tempo só para essa mãe é importante, a rotina pode contribuir para isso. A gente tem casos de mães que não têm o suporte que a Sheila, que bom que teve, né, de pais presentes. Mas tem pessoas aí que estão ouvindo que não tem, que mora no outro estado por causa até da separação, não é uma viuvez, né, por causa de um divórcio, foi morar em outro local. Então, a rotina é muito importante. Se tem crianças pequenas, conseguir fazer essas crianças dormirem cedo, né? Conseguir organizar para que elas vão dormir 8 horas, 8h30, e essa mãe possa ter um tempo dela com ela mesma, que ela possa ouvir o próprio pensamento, né? Conseguir descansar. E claro que quanto mulher, geralmente o descansar, às vezes a gente se culpa por descansar, porque tem tanta coisa para fazer, mas se priorize, dê um tempo para si. Né? Eu posso criar 15 minutos. Gente, eu tenho uma vida muito ocupada. Eu também sou mãe solo. Tenho uma vida muito ocupada. Sou palestrante, sou psicóloga, professora universitária. Mas eu faço todos os dias, depois da minha meditação da manhã, que me dou de presente, acordo bem cedo para isso, eu faço 10 minutos de estudo do idioma. Aí eu termino aquele dia pensando, eu fiz algo por mim, algo que eu gosto, que é só para mim, né? E aí a gente segue o baile, né? Porque a vida continua. Você assumiu o protagonismo da sua própria agenda. Exatamente. Senão alguém vai fazer ela para você. E não necessariamente nas prioridades que você precisa, né? Verdade. Isso é muito importante. Outro ponto que chega aqui também, para a gente conversar um pouco, prepare um lanche simples juntos e aproveitem para conversar. Aquele momentinho na cozinha, enquanto está preparando uma coisinha ou outra,
abrindo o coração, ouvindo, né, o que a criança tem a dizer, a criança também, a mãe também, né, conversando com o filho nesses momentos ali, trocando algumas experiências. Gostoso isso. Sim. Essa Importante. dica que vocês trouxeram é bem interessante, porque cozinhar juntos geralmente une, né? Exceto que for uma nora, uma sogra, aí já pode complicar, né? Aí são dois caciques na mesma cozinha, pode complicar. Mas quando a gente está falando aqui de família... A hierarquia difícil, de mãe e filho já está mais estabelecida. Sim, sim. Então, quando a gente está ali, isso dá uma sensação de equipe, que desde o início tem falado como é importante a sensação de equipe, mesmo que não tenha uma pessoa que se consideraria importante dentro daquela casa. Mas estamos preparando um lanche, um está cortando tomate, outro está preparando uma maionese, está pegando pão, um está colocando a mesa. Por mais que as crianças reclamem disso, quando a mesa está posta, todo mundo vai sentar, eles se sentem parte, a gente fez tudo isso, né? Então, essa sensação de equipe, ela é importante. Não é porque tem uma pessoa a menos na família que ela não é família, que ela não é equipe. E existem famílias que estão compostas por pai, mãe, filhos, uma família tradicional, em que a gente não tem a sensação de equipe. Que os filhos se sentem sós, se sentem filhos solos. Pais, às vezes, conectados com as redes, ou pais conectados com o trabalho, mas não estão ali totalmente presentes para os seus filhos. Então, independente do tipo de família, muito tem a ver com a nossa postura, né? Para essa criança se sentir amada, acolhida e amparada. Verdade. Sheila, você, então, acaba por dizer que essa foi uma intenção sua posta em prática. A relação com as meninas ser o mais próximo possível. Sim, sim, eu precisava que a gente se tornasse mais juntas, mais família. Apesar do pai não estar junto, nós três tínhamos que estar juntas. Você não casou outra vez? Não. Portanto, você é essa mãe há 12 anos, no cuidado com as meninas, no trabalho. A mais velha está com que idade? 19. 19 anos, já estuda fora, Estuda é universitária, né? Uma linda, aliás, tuas filhas são lindas. Também a mãe, né? Seu marido não o conheci, mas lindos. Que bom que a gente pode ver também uma experiência que vai adiante. Portanto, não é o caso de se desesperar, mas há outras situações bem mais complicadas, como uma solidão para dar conta disso. Mas estamos aqui também para fazer você viver esperança. E uma das maneiras que a gente tem de auxiliar você também é oferecendo a oportunidade de pensar sobre temas que são necessários para fundamentar melhor a educação dos seus filhos, como a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nós vamos falar ali sobre educação em todos os termos, até da sexualidade, como falar sobre sexo para os seus filhos, em que momento, de que maneira. Há mães que vão sentir-se mais, quem sabe, em dificuldade. Será que eu vou saber falar sobre sexualidade com o meu filho? Eu sou mulher e ele é menino. Como é que eu vou fazer essa educação fluir? E se é esse o seu caso, a gente oferece para você Pais Preparados, Filhos de Caráter. É a dificuldade com a obediência, é a dificuldade de levá-lo a considerar o reino de Deus, por onde começo a ensiná-lo a amar a Jesus, é no seu colo. Bom, mas disso tudo a gente fala aqui no Pais Preparados, Filhos de Caráter, um manual de educação para você. Ligue e garante o seu no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Mais um tópico que a gente traz por aqui, nesse momento todo especial, né? Ore com ele antes de dormir, mesmo que esteja cansada. Leve uns 2 minutos mais ou menos nesse momento, colocando aqui a importância, né, de colocar nas mãos de Deus, na certeza de que Deus está ouvindo e de que vai dar tudo certo. Por mais que o momento ali não seja aquele momento, por mais que seja, né, um momento desconfortável muitas vezes, mas de que Deus está presente, que vai dar tudo certo, né, Carol? A gente tem as promessas bíblicas, né? O Senhor é meu marido. A gente é mãe solo e não é ao mesmo tempo, né? Porque o Senhor é o nosso marido e a gente pede a Ele que Ele faça aquela parte que a gente não consegue fazer. E esse momento antes de dormir geralmente é um momento de ligação, de conexão, né? Em que a gente pode falar alguma coisinha do dia, às vezes a gente está extremamente cansado mesmo, mas a criança reconhece que mesmo que a minha mãe está cansada, ela está separando esse tempo para mim. Isso dá um valor àquela criança, né? E também vai trabalhando com valor espiritual, porque a gente sabe que a espiritualidade, ela é protetora, ela também é amortecedora, e um dos melhores amortecedores que tem para
para as consequências que podem ter da falta de alguém tão significativo ali na vida dessa criança. Né? Então, ela pensando que mesmo no momento de cansaço, a minha mãe, ela busca Deus comigo, está dizendo a espiritualidade é importante, a comunicação com Deus é importante, né? E ali também é um ensinamento. Eu acrescentaria e talvez até substituiria, se for o caso de você escolher, ore com ele quando ele acordar. Também. Quem aprende a pedir conselho pela manhã, não vai precisar pedir tanto perdão à noite. Então, antes de dormir é bom porque diminui a ansiedade, a gente só dorme porque Deus está acordado. Mas a construção do dia, a organização do dia, a agenda do dia tem que ser feita junto com Deus. E isso é um hábito tremendo, né? Porque ele vai saber que vai viver todos os dias a partir de uma bênção. Orar antes de dormir é importante? Orar ao acordar é infinitamente mais. Infinitamente mais. Você entrega seu dia para Deus e depois você agradece pelo dia que Ele deu. Né? Orar cansado, sim. Mas orar descansado, mais ainda. Entregue sua energia para Deus. Mais um, então? Vamos lá, mais um chega. Escreva um bilhetinho e coloque na mochila. Vai dar tudo certo hoje. É muito legal. E como você pode dar um significado, né? E pensando nessa ideia de uma presença de alguém que não está com você ali, né? Mas que estava pensando em você. Sim, a gente dentro da psicologia vai falar da mãe interna, né? Que é quando a criança ela vai introjetando a mãe. Vai ter até o objeto transicional. Vocês lembram do paninho sujo, aquele quando foi para a creche? Né? Que a criança leva aquele ursinho sujo, aquela fraldinha rasgada que não gosta que lave para ter o cheiro. Leva para a escola por quê? Porque tem um pedacinho da mãe, da casa ali na creche, certo? Mas depois de um tempo, a criança vai internalizando essa mãe e não precisa mais da mãe ali. Ela, quando vai botar o dedo na tomada, ela já, não, eu não devo botar na tomada. Ela nem lembra que foi a mãe que disse muitas vezes, tira o dedo aí, né? Ela está correndo pelas veias. Sim, vai internalizando. Então, quando a gente escreve esse bilhetinho para a criança, ela diz assim, a minha mãe está comigo, mesmo quando não está. Tem alguém olhando por mim, tem alguém que se importa. Né? A gente está falando de novo de presença, mesmo quando a gente não pode estar presente. Já para o finalzinho desse momento em que a gente está refletindo o que mais podemos fazer para esses filhos sofrerem menos com o impacto que é ser criado só pela mãe e diante das mais diferentes realidades, vamos a mais um último tópico por aqui e eu quero até fazer um comentário a seguir. Eu não consigo ler de onde eu estou, porque o Alex está na minha frente. Desligue o celular e ouça com atenção o que ele quer contar. Aí eu posso falar aqui, antes de você, Carol, para que você nos faça pensar mais a respeito e melhor? Porque, olhando cada uma dessas sugestões, pode parecer que esta criança que está sob os cuidados desta mãe está o tempo todo passiva de acordo com o dia a dia. Que ela está sempre tranquila, ou que ela está bem, que ela está acomodada nessa realidade, o que muitas vezes não. Há momentos em que essa criança vai estar revoltada porque todos os amiguinhos, entre aspas, todos os amiguinhos têm pai. Essa criança pode estar chateada porque a mãe, quem sabe, começa a namorar de novo, ele não quer, ele está com raiva. Pode estar de luto. Pode o quê? Pode estar de luto. Pode estar de luto ainda, pode estar sem entender, pode estar brigado com Deus, porque como assim, mãe? Você está orando comigo, você diz para a gente crer em Deus, porque Deus cuida da gente, mas o papai se foi, o papai foi embora, o papai me deixou, ou o papai não está aqui, enfim, o que seja. Mas há momentos de revolta, há momentos de raiva, há momentos de tristeza, de depressão, de ansiedade. Então, o que a gente faz? Essa mulher está cansada, sobrecarregada, ainda com suas questões não resolvidas muitas vezes, outras vezes já conseguiu, graças a Deus, e ela precisa ainda dar conta da necessidade ou das necessidades desses filhos. Pensa aí, enquanto a Shelley me diz aqui, teve algum momento em que as meninas questionaram a Deus? Teve algum momento que as meninas fizeram perguntas mais difíceis para você? Questionar a Deus, não. As meninas em si, não. Mas pessoas próximas me questionaram. E você, também não? Nunca. Ok. Nunca. Porque era Ele que me sustenta, é Ele que me sustenta, então não tem como questionar um Deus tão grande. Mas pessoas ao meu redor questionou e depois que passaram-se anos, elas vieram e me falaram, eu entendo agora um pouquinho do teu Deus.
as meninas, elas jamais fizeram questionamento. Por que Deus fez isso com o papai? Não, pelo contrário, elas sabem que o Deus que nós cremos irá ressuscitar o papai. Isso tem a ver com a maneira como você contou a elas, mostrou a elas sobre quem é Deus? Eu acredito que sim. E eu tive uma rede muito importante. Além dos meus pais, eu tive também a rede familiar com a escola, que foi, as meninas estudam no Colégio Adventista, foi muito importante, é muito importante. A rede familiar também com a igreja, o departamento do hall de berço, primários, juvenis. Então, assim, eu acredito que as meninas envolvidas em conhecer mesmo a Deus, jamais supriu. Exatamente, esse questionamento. Carol, mas é uma realidade que há para muitos, né? Sim. Sim, tem filho, a maioria dos filhos. E você entendeu o meu ponto? Assim, que ali, às vezes, na hora de abraçar um filho, você vai ter. Tem filho que não vai querer esse abraço, ele tá com raiva, ele tem emoções, ele tem sentimentos. Sim. Inclusive, raiva de dizer assim, por que tu deixou meu pai? Isso. Né? Por que tu deixou meu pai ir, ou por que tu deixou meu pai e culpar? Isso pode acontecer, sim. E a gente a gente é ser humano. Exato. A gente é ser humano, e aí a gente precisa, às vezes, falar, os filhos de mãe solo, eles geralmente amadurecem mais rápido porque eles têm sofrimento. Né? E o sofrimento é também uma grande escola. Ô Carol, eu vi que você tem uma caixinha ao lado aí. Ah, sim. Essa caixinha, ela tem a ver com isso que a gente está trazendo aqui também? Sim, envolve? Ela tem a ver com isso, inclusive, falando a respeito do que a Adelaide colocou aqui, né? Quando os nossos filhos começam a questionar, não entender, quando vem a raiva, quando vem a ira, o que vai ajudar a lidar com esses momentos é o tamanho da conexão que nós temos com os nossos filhos. Porque se eles sentem que estão bem conectados com a gente, eles podem expor as emoções deles de maneira incondicional. Eles sabem que se eu falar isso para minha mãe, ela está machucada, ela está ferida, mas ela sentir que pode falar aquilo, porque ela não vai deixar de me amar se eu falar. E aí ela traz e a gente tem a oportunidade de trabalhar. Desde o início foi falado aqui se ela conversava ou não com as filhas a respeito das perdas, né? Como é importante poder falar, porque tem crianças que não vão tocar no assunto, ou pais que não vão tocar no assunto, a mãe não toca no assunto porque acha que o filho vai ficar triste, ou porque acha que não vai saber responder. Mas aí não tem o espaço para trabalhar. Se a gente fala sobre isso, nossa, eu estou triste porque eu gostaria de ter também teu pai aqui. Ah, me doeu que ele foi embora. Como tu está te sentindo, filho, com isso? Hoje é dia dos pais, não teve o teu pai lá, como foi? Porque aí ela vai perceber que tem alguém que tem a coragem de conversar sobre aquilo, ela tem espaço para ser, tem espaço para manifestar essas emoções, e aí a gente, com a nossa maturidade, trabalhar isso. Né? Porque se a gente cala, se a gente não fala, se a gente evita, se a gente esconde porta-retrato... Então a caixinha, você trabalhou várias perguntas que vão criar esse elo. Exatamente. Então, essa caixinha aqui chama Bate-Papo Legal. Tá? São 100 perguntas que tem para trabalhar passado, qual é uma memória legal da sua infância. E aí eles começam a escutar as nossas histórias e se conectar com as nossas histórias e criar raízes. A gente está cheio de gente. Pega uma das uma das perguntas. Pega aqui, pastor. Escolhe, pode pegar uma daí. Olha, eu peguei aqui, ó. Você preferia ser mais inteligente ou mais bonito? E aí todo mundo responde. Responde aí, preferia ser mais inteligente ou mais bonito? Eu preferia ser mais inteligente. Mais bonita eu já sou. Bonito eu já sou. Boa. Eu preferia que você fizesse outra pergunta. Eu também preferia ser mais inteligente. Eu preferia ser bonito que inteligente. Não, essa pergunta é o beco sem saída. Não, mas não, eu entendi sua pergunta. Você preferia ser mais. Mais, boa. Mais. E é interessante, né? Minha filha, por exemplo, respondeu: eu queria ser mais inteligente, porque daí eu fazia uma coisa que dava dinheiro. Eu queria ser mais bonita e mais inteligente. Mais bonita, né? Pode ser, Carol? Sim. Eu queria ser mais bonita e mais inteligente. Olha aí. E aí a gente Sheila, muito por obrigada, viu, por dividir um pouco de você, da sua história aqui, sensivelmente com a gente. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Amém. Nós vamos para o intervalo, produção? É isso, nós vamos e voltamos com você, com mais interações, as suas aqui com a gente e muito mais. Até lá. Chegou aquele momento das interações, momento de ter você aqui na nossa tela, participando, interagindo com a gente. Vamos lá com a primeira? Quem está por aqui? Anônima essa. Sou mãe solo, separada. Procurei o pai através da irmã dele para
adequar visitas e também participar da educação dos 2 filhos. Ele não quis contato com os filhos. Brigávamos muito e ele maltratava meus filhos para me atingir. Hoje, após 5 anos, meus filhos sentem leveza, pois a configuração sem a presença do pai trouxe paz. Uma presença tóxica. É realidade, né? Porque assim, o melhor presente que os pais podem dar para os filhos é que eles se amem. Quando isso não é possível, que se respeitem. Se não é possível, então é algo que é tóxico, o que nos faz bem? Manter a distância, né, daquilo que é tóxico. Infelizmente, nós temos pais que não assumem, né, a sua responsabilidade. E tem um nome para isso, a gente não pode fugir. O nome disso é impiedade. Esse pai tem um comportamento sem piedade. Ele é ímpio. Isso não pode ser romantizado, porque ele não tinha essa opção. Ele pegou a escolha dele e transformou a escolha dele na falta de total escolha para o outro. A liberdade dele gerou um aprisionamento para o outro, né? Eu escolho e deixo todo mundo sem escolha. Isso não pode ser romantizado. Deus não leva na boa esse tipo de coisa. Ninguém pode levar na boa. Nenhuma sociedade pode tolerar esse tipo de atitude. Porque isso aí é um risco para a existência da própria sociedade. Ela deixa de existir literalmente em anos se esse comportamento se perpetua. Meu Deus. Andressa da Silva, sou mãe solo há 14 anos e confesso que não é fácil. Fiquei viúva com 2 filhos, um com 11 anos e hoje está com 25 anos de idade, o outro com 3 anos que hoje tem 17 anos de idade. Não é fácil criar filhos sem uma presença masculina, só Deus para ajudar. Que Deus ajude. Verdade. Não é fácil, mas é possível, né? Eu estava assistindo o depoimento de um escritor bem famoso e ele fala sobre isso e ninguém acredita porque tem esse preconceito, né, esse rótulo. Quando ele fala que ele é filho de mãe solo, as pessoas ficam, um jornalista famoso que escreveu vários livros, como assim uma figura pública? Né? Como que ser filho de mãe solo está fadado ao fracasso ou é uma pessoa menor que outras? Não, vai ter talvez algumas lutas maiores nessa vida, maiores dificuldades, mas também tem espaço, como todos os outros, para ser pessoas de sucesso. Tem feridas que precisarão ser tratadas. Sim. Como outros que têm pai e mãe juntos, tem feridas que também precisarão ser tratadas. Essa ferida do abandono, da rejeição, por mais que eu diga, hoje os meninos estão leves, mas tem um buraco ali. Espero que tenha sido e creio que, pela maneira como ela fala, esses meninos tenham sido tratados e que sigam a sua vida, não é? Só lembrando que há, segundo dados estatísticos, cerca de 2 milhões de pais homens sozinhos também. Então, é um número pequeno. É um número menor, perto do número de mulheres sozinhas cuidando dos seus filhos, mas há também estes homens que sim são pais sozinhos e um tanto invisibilizados, assim, a gente não fala deles. A gente vai falar deles enquanto são os que abandonam, mas a gente não fala dos que também foram abandonados. Eles existem, tá? Mais uma interação. Kátia Lima. Sou uma mãe solo. Me relacionei com uma pessoa por pouco tempo, engravidei e nunca falei para essa pessoa que tive um filho. Hoje em dia não tenho mais contato, já expliquei tudo à minha filha e ela entende. Hoje minha filha tem 12 anos, cuido dela sozinha com a ajuda da minha mãe. E ela aceita isso e entende muito bem. Se um dia ela quiser procurar o pai, aceitarei. Eu acho que todo ser humano tem direito à sua própria história, né? Então, a criança precisa saber que ela teve um pai e, se possível, qual é o endereço desse pai, né? Porque a pessoa tem direito à sua própria história. Interessante que ela não falou. Ela falou aqui, né? Nunca falou para a pessoa que teve um filho. A filha sabe que ela tem um pai, mas o pai que não sabe que ela existe. Pelo que entendi é isso, né? Olha, eu acho que a Kátia tem essa história e nesse ponto da história da Kátia não há o que mudar no passado. Ela fez uma escolha e foi muito legal ter compartilhado com a gente. Mas eu falo para você que não é a Kátia. Não faça isso. Não faça isso. Esse pai precisava saber que ele tinha um filho. Há um direito que essa criança tem. Você teve um pai, seu filho tem esse direito, se ele pode ter. A história poderia ter sido totalmente diferente. A Kátia, e ela deve ser respeitada na escolha que ela fez, mas se você hoje está numa condição como essa, nem pense em fazer isso. Eu tenho que dizer para você veementemente, não faça isso. Não faça. Uma criança é um ser gerado por 2 seres humanos. É assim, sempre foi e deve continuar desse jeito. Independente qual tenha sido a situação, né? Em que essa criança foi gerada. Verdade. Um direito que os 2 têm, tanto do filho quanto do pai. Perfeito. Vamos lá. A Júlia, boa tarde a todos. Fiquei viúva há 3 anos atrás. Quando meu marido faleceu, eu estava no meio de um tratamento contra o câncer.
tenho uma filha autista, mas Deus tem me capacitado para tudo. Situação Graças a bem Deus, Júlio. difícil, mas ela tem sentido o apoio, o suporte de Deus, o sustento, né? E Deus, Ele prometeu que, se necessário, Ele levaria no colo a gente em alguns momentos, né? E E uma talvez coisa ela que a sente. Carol está falando desde o começo, né? É dificílimo, mas há uma história de superação que pode ser construída aí. Verdade. Mais alguém por aqui com a gente hoje? A Débora, boa tarde. Adoro o programa de vocês. Querida, sou mãe A gente solo também. e tenho uma filha de 31 anos com diagnóstico de paralisia cerebral. No começo é difícil, mas com fé em Deus e esperança em dias melhores, tudo se resolve. Minha filha cresceu, se desenvolveu feliz, nosso lar é saudável, sou manicure, trabalho em casa, minha família sempre me apoiou, muito grata a Deus por todos os anjos que fizeram parte da minha jornada. A Débora não esteve sozinha nessa jornada, não é? Eu também li alguns dados que dão conta de que há um número crescente de mulheres que procuram, de fato, intencionalmente, ter filhos sozinhas. E aí fiquei ainda repercutindo aqui dentro o que o Aleixo falou agora há pouco. A vontade de dizer exatamente, não faça isso. Não. Porque você ter uma história de dizer, olha, o outro não quis, mas eu não quis que você tivesse um pai, eu entendi que você não precisa de um pai. E lembrando que, especialmente, claro, para nós cristãos, isso pode ser alguma coisa já de alguma forma resolvida, entre aspas. Outro dia, recentemente, uma amiga disse para mim, eu não tenho vontade de casar, tenho vontade de ser mãe. Se ela continuar nesse pensamento, um dia desses ela poderá ter um filho, porque ela pode. Ela trabalha, ela se mantém, tem uma vida, ela pode um dia fazer um tratamento in vitro, ter um filho sozinha. Porque todo mundo tem, por que não eu terei também? Então é para a gente repensar até do ponto de vista de quem nós somos, não devemos assumir esse direito que não temos, ou querer para si um direito de eu quero ter um filho sem pai. É uma reflexão a fazer. Existe bênção dispensável? Porque Deus os abençoou dizendo, e Deus abençoou Adão com Eva. Deus abençoa Eva com Adão. Existem bênçãos dispensáveis para eu falar assim, posso viver, Senhor, sem sua bênção? É uma reflexão para se fazer. Se Deus dá alguma coisa que fica bem se a gente jogar fora? Isso inclui também, não é, escolher quem vai ser o pai dos seus filhos, com quem você vai fazer sexo para ter filho, com quem você vai casar. E eu estava pensando até hoje sobre, quando você decidir ter um filho, a partir de agora, quando decidir ter um filho, separe pelo menos 7 anos para esse filho. Darleide, é muito. Mas é a conta que a gente precisa fazer. Tá? Filho é caro. Carol, muito obrigada, viu, meu amor? Prazer. Até uma próxima. A gente se esbarra por aqui e no consultório. Prazer. Último recadinho, Carol. Um último recadinho. Tudo que a gente faz tem consequência, né? Todas as escolhas que nós fazemos e respinguem gente que é inocente. Mas tem coisas que a gente não escolheu, que elas aconteceram. Mas aí depende a lente que a gente vai colocar sobre o que aconteceu. Isso pode ser o fim ou pode ser o começo de uma nova história. Ela tem uma história, Sheila, tem uma história linda para contar. Como muitas outras mães que estão assistindo. Algumas estão na parte feia, na parte difícil, na parte dura. Como talvez aquela mãe que falou aqui com a filha com paralisia. Hoje já tem 31 anos e ela diz, tá tudo bem, tudo passa. Né? Então a gente pode fazer boas escolhas e viver uma vida feliz. Quero trazer para você 2 reflexões, uma bem curtinha e uma um pouco melhor. Mais estendida, não melhor, mais estendida. Paulo, discutindo com a igreja de Corinto, ele repete uma frase que ele ouviu. Ele diz, quando as pessoas dizem assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ele está separando o que eu consigo do que o que é certo. Você e eu hoje estamos envolvidos numa lógica que está nos cercando, tentando nos pressionar de dizer, as coisas que devem ser feitas são aquelas que nós podemos ou conseguimos, temos poder para fazer. E Deus está dizendo que é o contrário. Não é porque você consegue fazer algo que esse algo é correto a ser feito. A gente faz o que é certo, não o que a gente consegue, porque a gente consegue fazer muita coisa. Mas dentre todas as coisas ao nosso redor, e existem pessoas, por exemplo, agora, que estão enfrentando uma situação dificílima de que se sente sozinha estando acompanhada. Meu pai usava uma expressão, né, viúva de marido vivo. Tem muita gente hoje que não simplesmente não teve escolhas, tem gente que fez a escolha errada, enfim, há uma situação dada aí e ela não pode ser ignorada. Eu queria que você ouvisse uma frase que Paulo disse aos romanos, quando ele diz assim, em Romanos 8, 28.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha aqui para mim, primeira coisa para a gente entender. A maior luta de Satanás, do mal e da carne contra você é tentar fazer você parar de amar a Deus. Porque se todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então jogar você na sarjeta não é o objetivo final, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se não há amor para Deus, aí as coisas deixam de cooperar. Portanto, é necessário que alguém pare de amar a Deus primeiro. E aí as coisas vão ter seu efeito nefasto. Segundo, ele não está dizendo qualquer coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele disse que as coisas cooperam. O que ele está dizendo é o seguinte: há um evento catastrófico muitas vezes, uma tragédia numa vida. Mas se você lê a tragédia pela tragédia, ela não é a visão lógica para ser vida. Porque a tragédia, mais a fé, mais um Salvador, mais uma mão estendida, mais uma perspectiva de futuro. O que ele está dizendo é que as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repito, não é qualquer coisa. Mas a gente precisa entender que essa é a lógica de funcionamento. Há um evento na sua vida que não pode ser o evento que te define, não pode ser o evento que te dá identidade, porque esse evento deve ser lido na soma de todas as outras coisas que Deus faz, porque todas as coisas estão trabalhando conjuntamente, sinergicamente para que haja um efeito. Aqui você ouviu de gente que cresceu sem pai, mas há uma porção de coisas que juntamente cooperaram para o seu bem. A você que educa um filho sem pai, há mais coisas e essas coisas são essenciais. Tem coisas que você não consegue evitar, mas tem coisas que são suas escolhas. Nós somos angustiados, sim. Desesperados, não. Atingidos, sim. Sozinhos, não. A fé é aquela que faz você compreender as coisas como elas de fato são. Aí, obrigado, pastor. Obrigado a você, Anjo da Esperança, que nos ajudou a fazer mais um programa Entre Família. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Bem coladinho com a gente, vida e saúde. Muita vida e saúde para você. Até amanhã, meus amores, com mais um Entre Família. Beijo e até lá.